Tem curiosidade de saber como é que o coaching funciona? Como é que ele é capaz de transformar a ação das pessoas e das organizações? Então, venha daí! Ora, então cá estamos. O desafio que hoje nos lançaram é entender, explorar, identificar como é que o coaching pode realmente contribuir para a transformação da ação. E, na minha experiência como coach profissional, como pessoa ligada desde sempre aos recursos humanos, ao desenvolvimento de tanta gente em tantos contextos diferentes, é com o maior dos gostos que hoje vos trago aqui também essa experiência, não só no contexto da minha atividade na UP, a empresa que trabalha a nível internacional o desenvolvimento das pessoas. No fundo, o nosso objetivo é Achieving the Best of You, e também no contexto do INV, no fundo, a única instituição totalmente dedicada ao desenvolvimento de profissionais na área da negociação e das vendas. São realmente funções extremamente exigentes e no mercado atual, em que a competitividade, o ritmo acelerado, a tecnologia está sempre a mudar, é um grande desafio transformar e facilitar a caminhada para o sucesso desses profissionais. Por isso, hoje, ao longo do percurso que aqui vamos fazer em conjunto, o meu desafio é explorar convosco como é que estas pessoas que hoje em dia vivem neste contexto acelerado, em que muitas vezes nem vislumbramos muito bem tudo o que se passa à nossa volta, conseguem realmente dar mais claridade, dar mais energia aos seus projetos, à sua forma de estar, para alcançarem os seus objetivos. E, realmente, num contexto em que as exigências são diferentes, as pessoas precisam de ter novas capacidades, novas soft skills. Saber descobrir, antecipar, conseguir estar permanentemente a inovar para responder a esse contexto de mudança é fundamental. Por tudo isto, de facto, há bastante tempo que se entendeu que era fundamental encontrar-se novas formas de desenvolver as pessoas, porque os métodos tradicionais já não chegavam. Sobretudo quando estamos a trabalhar com CEOs, com líderes de organizações e mesmo com chefias intermédias, percebemos perfeitamente que o modelo de dar a resposta já não serve. É por isso que o coaching, desde há vários anos, que se tem vindo a assumir cada vez mais como a mais poderosa ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional. E eu tenho verificado isso muito na minha atividade com várias categorias de profissionais e venho hoje aqui também trazer-vos testemunhos diretos dessas situações. Porque, de facto, mais do que falar na teoria sobre o que é o coaching, é sermos capazes de dar exemplos. E uma das coisas que mais me tem impressionado e que mais me motiva nesta função de coaching, e que também sinto que isso corresponde também ao que mais me motiva os coaches em geral, é que realmente numa relação de coaching há a co-criação de novas possibilidades. Há o desvendar de novos caminhos. Há o interface com novas redes. É de facto um processo intenso de descoberta. É de facto um processo intenso de reinvenção. No entanto, devido à minha experiência, à fantástica equipa que também trabalha comigo, temos vindo cada vez mais a perceber que a ferramenta da pergunta é realmente aquela que abre o caminho para novas possibilidades. De facto, se nós formos olhar para a história, não tem sido através das respostas que o mundo tem evoluído. Tem sido através dessa capacidade de nos colocarmos perguntas a nós próprios e aos outros que vamos encontrando novas soluções. E é isso que faz andar o mundo, é isso que faz andar as pessoas. No entanto, obviamente, muitas vezes perguntamos porquê. E eu gosto muito desta palavra e costumo dizer, até muito quando faço formação em coaching para líderes e também aos meus próprios coaches, o porquê não é a palavra mais adequada de todas. Porquê? Porque quando nós perguntamos porquê, o que vem de lá são porcarias. Ou seja, justificações, desculpas e um montão de outras razões para eu não fiz isso porque não tive tempo, eu cheguei atrasada porque o autocarro se avariou, eu não estou motivada porque o meu chefe é que tem a culpa e não me motiva, nós na nossa empresa não funciona porque o governo
é que tem a culpa. Então, mais do que encontrar os porquês, porque normalmente só vem de lá de porcaria, vamos encontrar os paraquês. E são os paraquês que fazem mudar o mundo e são os paraquês que muitas vezes nos questionam. Vejam só este pequeno exemplo. Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are two people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? Help! I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. No, well, there's not enough left to do, is there? Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he can fix it. All right. All right. That's more like it. He says he can fix it. Ora, esta é exatamente uma dos paraquês. Para que é que eu estou sempre à espera de que venha alguém salvar-me? Para que é que eu encontro sempre uma desculpa para paralisar, para não agir? E realmente, um dos primeiros trabalhos mais interessantes na transformação da ação, da atitude, é a tomada de consciência de que nós somos a causa de quase tudo aquilo que nos acontece. E quando, num diálogo com um coachee, essa pessoa se consegue questionar para que é que eu fiz aquilo, no fundo está a pôr muito mais a causa de tudo o que faz em si própria do que nos outros. E realmente, para se mudar, a mudança tem que vir de dentro para fora. Por isso, como nós gostamos de dizer, a vida é feita de escolhas. E quando nós, muitas vezes, até não escolhemos, porque não nos é cómodo, porque pode ser arriscado, no fundo estamos a escolher não escolher. Então, quando um coach toma consciência de que é a sua atitude que determina a sua escolha e que a sua escolha pode ser de ação ou pode ser de inação, tudo muda à sua volta. De facto, gosto muito desta ideia de quem é que mete a mudança. Somos nós que conduzimos o nosso automóvel ou é alguém que conduz a nossa vida? E muitas vezes acabamos por nos ficar a queixar porque exatamente deixamos que as outras pessoas escolham por nós e metam a mudança na nossa vida que nós eventualmente não gostaríamos de meter. No entanto, há uma coisa fantástica, maravilhosa, que é quando eu mudo, tudo muda à minha volta. Portanto, isto é uma tomada de consciência também muito importante nas organizações, porque é independente de quem tem, ao fim e ao cabo, o poder formal. Ou seja, nas organizações, muitas vezes, as pessoas, em geral, pensam que a chefia é que tem a obrigação, a responsabilidade de fazer mudar. Mas o que é um facto é que o tal contexto acelerado, inovador e inesperado que existe não é mais compatível com uma estrutura organizacional que depende dos líderes, que depende dos chefes. De facto, é preciso haver uma lógica de liderança a 360 graus em que toda a gente mete a mudança. Para isso, logicamente, tem que haver partilha, para isso tem que haver alinhamento e é por isso que não só o coaching individual contribui para a mudança, mas também o team coaching, o coaching das equipas, é sem dúvida uma ferramenta poderosa para promover a mudança da organização. E quando, tanto ao nível das pessoas, quanto ao nível das equipas e das organizações em geral, se quer, a riqueza, a força da mudança é incrivelmente maior do que apenas as pessoas pensam eu tenho que.
Uma organização que só muda porque tem que é uma organização que anda a reboque do mercado. Uma pessoa que só muda porque tem que é uma pessoa que é um pau mandado, que só faz aquilo que lhe dizem para fazer e que sente uma profunda angústia porque no fundo não é dona do seu destino. E isto não é só verdade na vida profissional, é também verdade na vida pessoal, nos casamentos, nas relações com os filhos. Quando cada um de nós assume que quer, a mudança acontece de uma forma totalmente diferente. E uma das coisas que eu tenho visto muito engraçadas em muita gente é que as pessoas acham ou temem por vezes que a mudança significa perderem a sua essência. Não. Como vimos lá atrás, o coaching permite que nós nos mudemos, ou seja, que nós nos reinventemos, sem, no entanto, perder a essência. E é isso também muito que o coaching apreciativo, que hoje aqui vos trago também como uma das ferramentas e várias dicas para o pôr em prática, faz com que as pessoas entendam. Não precisamos de ter medo de mudar, porque podemos nos reinventar sem deixarmos de ser quem somos. E por causa disso tudo, e porque muitas vezes trabalho com pessoas de áreas bastante racionais, engenheiros, informáticos, enfim, pessoas bastante racionais que por vezes têm dificuldade ou não gostam de pensar nas coisas de uma forma abstrata ou só do domínio do psicológico, resolvi criar uma fórmula da mudança que hoje aqui vos trago também em primeira mão. Uma fórmula que essas pessoas com esse mindset têm mais facilidade de compreender. De facto, se olharmos, o M corresponde aqui, mudança, obviamente. Então, para que a mudança aconteça, ela é a função e ao mesmo tempo implica também um conjunto de variáveis. E essas variáveis estão todas dentro de um parênteses, separadas entre si por sinais de multiplicação. Ora, não é preciso ser propriamente um matemático para entender o quê? O que é que acontece quando duas variáveis se multiplicam entre si? Ou seja, qual é o valor que tem que ter? Imagine, tem que ter mais do que zero, porque senão o que acontece é que se as variáveis tiverem um valor de zero, o resultado será zero. Portanto, na minha fórmula, todas estas variáveis, que eu já vou desvendar o que são, têm que ter pelo menos um valor superior a zero. Então, qual será a primeira? Ali, o I. O que será o I? Já pensou? Muito bem. Insatisfação. De facto, quando eu não tenho algum nível de insatisfação com a minha situação atual, é mais difícil eu mudar. Porquê? Porque até há um ditado, não é? Que quem está mal muda-se. Ou seja, quem não está mal, normalmente não se muda. Mas no coaching e no coaching apreciativo, esta insatisfação está para além da noção tradicional do estar mal. Eu posso até estar bem, mas quero chegar mais longe. E o coaching é também essa ferramenta, ou seja, não só muitas vezes para me ajudar a superar problemas, a superar insatisfações que eu tenho, mas também para chegar mais longe. Muito bem, então sabendo eu onde estou e estando insatisfeita ou querendo ir além de onde estou, qual será o segundo passo? Logicamente, estabelecer um propósito. Quem não tem propósito não sabe para onde vai. E por isso muitas vezes paralisa no muro de lamentações. Por isso nós ouvimos tanto falar dos velhos do Restelo, das pessoas que só se queixam, mas não saem de onde estão. Porquê? Porque não têm um propósito, não têm um objetivo. Não têm verdadeiramente uma razão a alcançar, uma meta. E muito bem, sabendo onde estou e sabendo para onde quero ir, também vos garanto que não vai acontecer nada se não fizer alguma coisa para lá chegar. E, portanto, se eu não agir, eu não vou conseguir alcançar o propósito a que me predispus. E aí o coaching, e sobretudo o coaching apreciativo, tem um papel muito importante, que é não ficar só na definição no olhar para dentro de mim próprio e dos objetivos que quero alcançar, mas como é que eu vou fazer para lá chegar? Que plano de ação é que eu vou desenvolver? E aí é um trabalho muito, muito interessante, muito, muito estimulante. Muito bem, mas se eu quero mudar e se a mudança só acontece com resultados,
Obviamente, para tal, eu tenho que constantemente estar a monitorizar a minha ação, estar a avaliar. E se eu estiver permanentemente a avaliar, o que vai acontecer é que eu tomo, ao tomar consciência de onde cheguei, que até pode não ser ainda o meu propósito final, eu automaticamente retroalimento a tomada de consciência de onde estou e posso reposicionar a minha ação para alcançar ou dar mais um passo na caminhada de alcançar o meu propósito. Muito bem, então, estando exploradas todas estas variáveis dentro da fórmula, dentro dos parentes da minha fórmula da mudança, o que acontece é que o resultado delas, o conjunto, e portanto nenhuma delas pode ser zero, todas têm que estar presentes, e quanto maior for a graduação de cada uma delas, melhor. Elas têm que ser, apesar de tudo, maiores. O resultado delas tem que ser maior do que os custos da mudança. Porque apesar de muitas vezes as pessoas fazerem isto, depois não mudam de forma consistente. Porquê? Porque há custos. E é um facto, há custos. Há custos psicológicos, há custos sociais, imagine, aquele medo de mudar, porque o que é que vão dizer de mim na organização? Então, mas eu que sou líder, agora vou passar a elogiar a equipa quando eles fazem coisas bem feitas, quando eu tenho aquele meu papel de mau, quando eu sou aquela pessoa que gosta de criticar, etc. O que é que vão dizer de mim? Vão dizer que eu me passei? Vão dizer que eu já não sou a pessoa que era? Vão dizer que eu já não sou competente? Há medos que nós temos do foro psicológico, há medos que nós temos do foro social. E há também custos de mudança que têm a ver, imagino, com razões financeiras. Eu posso ter um objetivo de mudar e de ir trabalhar para outro país, mas não conseguir viabilizar essa mudança. Ou até custos físicos. Por exemplo, muita gente quer emagrecer, mas isso implica, logicamente, um custo físico, uma privação que muitas vezes não nos ajuda e não nos facilita a mudança. Portanto, o que nós temos que identificar é onde é que estamos em cada uma destas variáveis e qual é a sua intensidade face aos custos da mudança. Outra coisa muito interessante para mudar e que o coaching ajuda, e o coaching apreciativo ajuda a mudar, é que muitas vezes as pessoas só mudam quando já estão naquela fase de descida da própria situação, ou seja, quando já estão a sentir o problema, quando já não estão a atingir os resultados, quando já estão em crise, seja individualmente, seja profissionalmente, seja organizacionalmente. De facto, quando nós precisamos de pensar que temos que mudar, é antes de ser necessário mudar. E isso é um desafio também no coaching apreciativo para facilitar às pessoas o alcançarem novas etapas e terem, no fundo, uma atitude proativa nesse tal contexto de imprevisibilidade, de dificuldade que corresponde, ao fim e ao cabo, a um contexto tão competitivo que vivemos. Então, se o coaching ajudar as organizações e as pessoas a identificar como têm que mudar antes de ser necessário, no fundo, essas pessoas com essa atitude interna proativa, com a facilitação da inovação, da criatividade e do chegar mais longe, no fundo, não são vítimas do que lhes acontece, mas são elas próprias modeladoras do futuro que lhes acontece. Por isso, para mudar, e é isso que estamos aqui a falar, é preciso muito mais do que um processo mental. É preciso muito mais do que uma atitude. É preciso fazer coisas na prática. E, atualmente, também, o que acontece é que se nós estamos à espera de atingir aquela ação perfeita, aquela solução perfeita, vamos paralisar. E, ao paralisar, quando conseguimos fazer, já tudo mudou à nossa volta. Trabalho muito com grandes organizações, grandes multinacionais, onde a definição de estratégias, a definição de planos para o ano seguinte existe, naturalmente, e é bom que exista, mas onde essa ação tem uma carga tão grande que as pessoas demoram tanto tempo a planear, que quando o ano seguinte chega, já o contexto à sua volta se alterou de tal maneira que aquilo que planearam acaba por já não fazer sentido. Portanto, mais hoje em dia, uma atitude a trabalhar no coaching é não ser necessariamente tão perfeccionista, mas caminhar encontrando permanentemente feedback daquilo que nos rodeia
e encaminharmos a nossa ação e a nossa organização para aquilo que o mercado, para aquilo que quem nos rodeia precisa. Isto é tão válido para um líder que atua com a sua equipa, como para com uma organização que atua no mercado, ou que tem que mudar de mercado, ou que de repente, por uma crise política, por um ataque terrorista, aquele mercado deixou de fazer sentido. E por isso a mudança começa sempre com um primeiro passo, e o coaching é exatamente isso. De sessão para sessão, é fundamental que haja passos dados na prática que dão realidade e não teoria àquilo que se esteve a pensar. Muito bem, então como dar o salto? E isso eu trago-vos aqui exatamente também um conjunto de ferramentas que fui desenvolvendo, não só do coaching apreciativo, mas também de outros conceitos que fui explorando. E o que é isto do coaching apreciativo? De facto, o coaching tem várias orientações e há muita gente que acredita que, se calhar, focando nas dificuldades, na exploração daquilo que corre mal, na tomada de consciência dos meus obstáculos internos, dos meus dramas, eu conseguirei, eliminando, chegar mais longe. Não é que não seja importante olhar para o passado, é importante olhar para o passado. E olhar para o passado não é algo que deixe de existir no coaching apreciativo. De facto, o coaching apreciativo também passa por olhar para o passado, mas passa por olhar para o passado, não para escavar aquilo que lá aconteceu, mas para reinterpretar a história. Nós podemos olhar para trás e encontrar sempre alguma coisa positiva em tudo aquilo que nos aconteceu. Seja nas atitudes e nas situações que vivemos que foram boas, seja nas situações negativas. Portanto, através do coaching apreciativo, eu passo também a identificar não só as minhas forças que me levaram a ter sucesso no passado, mas também aquilo que aprendi, aquilo que vou evitar, aquilo que vou reestruturar, aquilo que vou reinventar para não cair nas mesmas situações. E há pouco tempo vi um filme também interessante e que aconselho, que é Beleza Colateral. E, efetivamente, todas as situações têm sempre algo de positivo e quando nós somos capazes de extrair-se delas, nós alcançamos claramente mais resultados. E porque o meu background é da área da psicologia, do entender o que faz as pessoas mudarem, criei há pouco tempo um conceito que é o kit emocional de origem, que é o que é que nós trazemos na nossa bagagem logo quando nascemos, em termos emocionais. Porque, de facto, a emoção modela aquilo que nós pensamos modela aquilo que nós fazemos e aquilo que nós fazemos modela os nossos resultados. Portanto, se nós formos olhar lá para trás às emoções que, no fundo, nos definem, muita gente vive refém de um conjunto de emoções básicas negativas que condicionam a sua ação. E eu costumo dizer, quando estou a falar com equipas, porque é que uma chefia, quando vem, vocês já sabem, quando aparece no vosso gabinete, vocês já sabem que ela vai olhar para onde? Para o que está bem ou para o que está mal? Qual é a tendência? Para aquilo que está mal. Porquê? Porque, obviamente, o ser humano está programado para sobreviver. E ao estar programado para sobreviver, tem que dar atenção a tudo aquilo que o ameaça. Por isso, quando nós temos medo, quando nós temos raiva, quando nós temos tristeza, ou quando nós temos mesmo nojo das coisas, isso são, no fundo, emoções que nos motivam, comportamentos de defesa, que nos permitem sobreviver. E, no fundo, nesse kit emocional de origem, kit básico emocional de origem, parece que apenas temos uma emoção positiva, a alegria. Porquê? Obviamente porque estar bem não ameaça a nossa existência. Agora, o que acaba por acontecer também muito interessante é que a surpresa é aquela emoção básica, mágica, que nos permite transformar de forma instantânea, o que é uma coisa muito importante nos dias de hoje, porque não temos o tempo para estar 10 anos para transformar o mindset ou o estado de espírito de uma equipa, queremos uma mudança rápida, não temos todo o tempo do mundo para mudar e estar à espera de fazer uma alteração na nossa atividade comercial, etc, etc. Então,
a surpresa tem essa capacidade mágica de, quando bem utilizada, e é uma das ferramentas mais importantes do coaching apreciativo, que no fundo eu explorei e que em conjunto com o João Catalão chegámos à conclusão que é realmente mágica, permite ao ser humano deixar de viver num modo de sobrevivência, portanto a parte de baixo deste slide que estão a ver, para passar a viver no modo de alegria. E aí, no coaching, nós podemos também, como coach, surpreender os outros. Muitas vezes, quando não os deixamos entrar no muro de lamentações, que é claramente uma lógica de coaching apreciativo, as pessoas também se surpreendem, porque o que estão habituadas é que haja muito uma dinâmica global de lamentação, de exploração do que está mal. Quando nós dizemos muito bem, mas como é que pode tirar daí dados positivos para o seu progresso? Isso, desde logo, é uma surpresa. Mas também na vida do dia-a-dia, por exemplo, estando a trabalhar com comerciais, por exemplo, e em retalho, que é uma das principais áreas em que eu trabalho, tenho chegado à conclusão que na prática isso acontece. E posso-vos dar um exemplo. Por exemplo, numa cadeia multinacional de moda com quem trabalho, não só em Portugal, mas também no estrangeiro, dentro de um centro comercial, um casal de pessoas relativamente séniores iam a sair da loja com os sacos de roupa na mão. O que é que aconteceu? À saída da loja, onde estão aquelas antenas da segurança, o que aconteceu? O alarme tocou, apitou. Como imaginam, o tipo de emoções que essas pessoas sentiram foram o quê? Medo, mesmo sem terem culpa, raiva, que chatice, porque é que o meu alarme não foi desativado na caixa, até tristeza, enfim, um misto de emoções negativas, e até não só pela situação em que se encontravam dentro da loja, mas também por toda a gente no centro comercial estava a passar. A Conceição, uma das coaches que tinha estado a trabalhar exatamente como gerar surpresa nos clientes e assim poder alterar o seu estado de ânimo, de repente aproxima-se do casal e o que é que lhes diz? Dirigindo-se à senhora, que normalmente é sempre também quem tem mais peso nestas coisas, e disse, olha, a senhora não se preocupe, porque sabe, à saída da nossa loja, as senhoras bonitas apitam sempre. O que é que aconteceu? O casal fartou-se de rir e, de forma instantânea, mudou o seu estado de ânimo de um estado negativo para um estado positivo. Portanto, conseguir que cada um de nós, cada um dos profissionais, cada um dos líderes, enfim, quem seja, num processo de coaching, entenda o potencial da surpresa e possa não só utilizá-lo para consigo próprio, mas ao serviço da ação do seu dia-a-dia profissional ou do seu dia-a-dia pessoal, em família, no casamento, o que seja, é altamente poderoso. E então, o que tenho verificado e que defendo com unhas e dentes é que realmente o coaching apreciativo transforma a ação. E realmente a atitude positiva é uma decisão de cada um. Esta é outra coisa que em coaching nós temos que trabalhar muito. É que muitas vezes as pessoas têm crenças limitadoras. E têm crenças limitadoras desde logo na forma como se veem a si próprias. E dizem, eu não sou uma pessoa extrovertida, eu não sou uma pessoa comunicativa, eu tive um passado, uma infância terrível, eu não sou uma pessoa alegre. E isso não é verdade. Não é verdade porque, efetivamente, em muitas situações, nós rimos, nós brincamos e, noutras situações, somos sérios, somos chatos, somos resmungões. Portanto, tomar consciência de que a atitude positiva, obviamente porquê? Porque ela é a única que é capaz de transformar positivamente a ação para um modo de vida e não um modo de sobrevivência, é realmente uma decisão de cada um. Vejam só este filme. A casa ardeu. Fizeram um churrasco. Que verão conveniente. Viúva.
Afinal, o testamento é bom. And even when you think that the joke is on you, you can always turn everything the other way round. You see that if you chill and do not worry about a thing, you have such a better time, you even feel the need to sing. You can always turn everything the other way round. You were brought to life to party, to be cheated, to be pretty, not to have a lot of trouble. It's a boy, it's quite easy. And even when you think that the joke was on you, bear in mind it's still a joke, so you can laugh along too. You will even feel the need to sing. You can always turn everything the other way round. É efetivamente este olhar para a vida com outro olhar que o coaching apreciativo nos estimula a fazer, e que este conceito do ALMI, que foi o conceito que desenvolvemos para dar, no fundo, corpo científico e ensinar às pessoas as técnicas para surpreender, que é capaz de transformar a ação, mesmo nos momentos mais negativos, que é quando nós mais precisamos do espírito positivo, porque o que é um facto e que é um bocado ingrato, é que quando tudo está bem, nós parece que temos mais energia. Mas aí, se já tudo está bem, ao fim e ao cabo, a surpresa não é que não seja muito importante, obviamente, até para sair da rotina, mas é exatamente nos momentos em que tudo está mal que nós mais devíamos ser capazes de sair da nossa zona de conforto e de ter uma atitude positiva, porque é quando estamos no registro positivo, de alegria, que nós somos capazes de ser mais criativos, mais inspiradores para os outros e também melhores nas nossas relações pessoais. Por isso, o coaching apreciativo ajuda exatamente as pessoas, ou facilita a caminhada das pessoas, de uma zona de conforto que já não lhes é útil, para uma outra zona, que sim está fora da zona de conforto anterior, que já não lhes era útil, para uma zona de surpresa. E, portanto, o que eu gosto de dizer é, a ideia não é forçar as pessoas a saírem da sua zona de conforto, porque isso não é humano. O coaching verdadeiramente útil é o coaching que leva as pessoas a identificarem os benefícios de estar fora da zona de conforto que já não lhes é útil. Porque é aí que realmente a mudança positiva acontece. Então o efeito ALMI é exatamente isso, é a capacidade que nós temos, não só de nos surpreendermos a nós próprios permanentemente, mas de contribuirmos para que as pessoas à nossa volta também se surpreendam. E isto, de certa forma, é exigente, obviamente, e é uma caminhada que, feita com o suporte de um coaching apreciativo, realmente produz resultados muito mais rapidamente. E quando nós somos capazes de surpreender os outros, nós, ou uma própria ou de uma organização é capaz de surpreender o mercado, nós geramos valor. E geramos muito mais do que resultados, nós geramos fruto, nós geramos gratidão nos outros. E a gratidão, como eu gosto de dizer, é a memória do coração. Portanto, uma empresa, uma marca, um líder, um marido, uma mulher, um filho, um pai, que é capaz de gerar gratidão nos outros, é alguém que vai receber, sem pedir, muito mais do que aquilo alguma vez imaginou. Então, aplicando a surpresa como fator de transformação, que é o tema deste nosso evento, ao coaching, como é que a surpresa funciona? Muitas vezes o que acontece é que um coachee chega a uma sessão de coaching disperso, confuso, com as ideias baralhadas, até muitas vezes, logicamente, influenciado por todo o tal kit de origem emocional muito negativo, muito sem saber para onde se virar. Um coach que é capaz de surpreender, que é capaz de colocar uma pergunta poderosa, é um coach que gera o efeito ALMI. E como é que isso se vê? Quando nós somos capazes de fazer aquela pergunta, e muitas vezes a pergunta é apenas para quê? Para que é que está a ter esse comportamento que não gosta?
Esta simples pergunta muitas vezes faz as pessoas inclinarem-se na cadeira e dizer assim: uau, agora é que me colocou o dedo mesmo onde eu não sabia, que é, para que é que eu estou a ter este comportamento? Portanto, uma pergunta desafiadora, uma pergunta poderosa, é uma pergunta que gera surpresa. E o que é que acaba por acontecer? Ao fazermos isto, ao colocarmos uma pergunta poderosa, nomeadamente essa do para que é que está então na empresa, se não gosta da empresa, para que é que está na empresa, para que é que insiste em ser líder dessa equipa, para que é que está nesse casamento, para que, enfim, dependendo da situação em causa, imediatamente perante uma pergunta poderosa, o foco da pessoa tende a concentrar-se numa questão. E aí, nesse momento, identificamos a verdadeira essência a trabalhar e não aquela dispersão com que a pessoa se chegou ao coaching. Então, realmente, quando nós, através depois de um frame apreciativo, positivo, levamos a pessoa a explorar o para que é que faz isto, como é que pode fazer melhor, onde é que pode chegar mais longe, que forças internas humanas mobilizou em situações anteriores, o que é que as pessoas à sua volta mais gostam de si, o que é que ainda não fez, o que é que o impede de chegar mais longe, nós levamos a pessoa a criar um quadro de positivismo que lhe dá energia, que lhe dá resiliência. Porque, claro, aqui não se trata de magia, trata-se de fazer um progresso de mudança pessoal e profissional. E quando eu estou num estado de espírito positivo, eu não me autolimito. Porquê? Porque é o medo que me autolimita. São as crenças que me autolimitam. E quando eu não me autolimito, eu sou capaz de interagir de forma diferente. Portanto, eu sou capaz de proceder a uma transformação, não só em mim, mas também naquilo que me rodeia. E o que é interessante, e aqui voltamos outra vez à questão anterior de o coaching é co-criação de novas possibilidades, é que realmente é nesta interação, neste diálogo que gera fruto e não apenas resultado, que o coach facilita ao outro a descoberta de novas possibilidades e automaticamente gera-se um ciclo virtuoso ascendente que o vai também levando a novos patamares de aprendizagem no sentido de tomada de consciência, de tomada de decisão para novos desafios, para correr novos riscos que na atitude anterior ele não era capaz de fazer. E, portanto, a relação entre o coach e o coachee ganha uma cumplicidade, ganha ela própria também uma energia que um coaching não apreciativo, não centrado numa atitude positiva e num questionamento surpreendente, fosse capaz de alcançar. Então, em suma, um coaching apreciativo desperta a atenção, foca a atenção da pessoa, altera o estado fisiológico, e muitas vezes as pessoas chegam-nos assim e de repente saem dali a sorrir e com uma nova energia, e a energia é fundamental para a ação. Não basta apenas uma cabeça boa, cabeça e corpo estão definitivamente ligados e, portanto, um estado fisiológico enérgico é fundamental. E o estado emocional, logicamente, como já vimos, também se altera. E aqui altera uma coisa muito importante, é que o coaching apreciativo consegue alterar a autoimagem que temos de cada um de nós próprios. E ao fazê-lo, nós alcançamos reinventamos-nos, alcançamos novos patamares de autoconsciência. Aprendemos e altera a nossa relação. E, de facto, a confiança, a capacidade de questionar mais longe, de desafiar, é fundamental na relação de coaching. E então, quando nós temos essa intimidade que gera fruto, nós conseguimos facilitar o caminho do outro. E em facilitar o caminho do outro não é apenas na cabeça, mas é de facto no terreno. Portanto, quando eu quero facilitar a tomada de consciência do outro, o que é que eu faço? O método CRA é um dos métodos que consta também do nosso livro Ferramentas de Coaching,
que no fundo tem 50 ferramentas que facilitam a caminhada do coach ao longo de todo o processo, desde a sua própria autoavaliação até ao estabelecimento de todo o rapport, de toda a empatia, da criação de um clima de escuta, de um clima de presença. Porque se há coisa que em coaching é fundamental, é saber estar presente. E saber estar presente é conseguir estar completamente centrado no outro, ler nas entrelinhas, entender a sua visão e ser capaz de o desafiar a novas visões, ser capaz de o questionar e de o fazer ouvir-se a ele próprio. Então, o método CRA, no fundo, encerra estas 4 ações, que é a facilitar da tomada de consciência, como já vimos, e repare que isto tem muito a ver também com a fórmula da mudança que há pouco vos apresentei. Quem toma consciência responsabiliza-se mais. Mas nós, coaches, temos que ser capazes de facilitar também essa autorresponsabilização. Senão o que acontece é que a pessoa para na escada quando o caminho está aberto à sua frente e até para trás de si, não é? E para porquê? Porque acha que alguém tem que o ver salvar. E ao agir, ele vai alcançar novos patamares e, ao chegar lá, vai entender exatamente se atingiu os resultados. Então, para terminar, deixo-vos apenas aqui 5 atitudes transformadoras que são promovidas por um paradigma de coaching apreciativo e que facilitam a caminhada do coachee, não só naquele momento em que ele está no processo de coaching, mas para além disso, porque efetivamente o coaching é para gerar autonomia. O coaching é para gerar uma capacidade de se reinventar permanentemente e de se surpreender permanentemente para além da relação de coaching. E isso é fundamental. Então vamos ver quais são essas atitudes transformadoras. A primeira: se eu não tenho propósito, eu não sou capaz de lá chegar, porque não sei para onde vou. Então, escolher o propósito que nos interessa é fundamental para nos transformarmos. E muitas vezes as pessoas vivem reféns de propósitos de outros. Propósitos da sua família, propósitos dos seus pais, propósitos dos seus chefes, propósitos das suas organizações, e não encontraram verdadeiramente o seu próprio propósito. Obviamente, quando estou a trabalhar num contexto organizacional, não é apenas importante encontrar o propósito individual, mas sim alinhar esse propósito individual ao propósito da organização. Porque senão, obviamente, a caminhada desse profissional nessa organização extingue-se. Muito bem. A segunda é ter orientação para agir. As coisas não acontecem apenas no pensamento. As coisas não acontecem apenas no sentimento. As coisas não acontecem apenas na ambição. Gerar um mindset de proatividade é fundamental. De atribuição causal interna. Depende de mim lá chegar. Estou predisposto. Mesmo que eu esteja num estado de aparente desequilíbrio, porque ainda não encontrei toda a solução, eu estou predisposto e eu sei que eu quero ir por aí. Terceira situação. Logicamente, eu tenho que me autoconhecer e, portanto, se eu for agir, se eu for estabelecer o meu propósito sem fazer primeiro uma caminhada de autoconhecimento, provavelmente eu não chegarei aonde me interessa chegar, ou então eu chegarei de uma forma relativamente inconsistente. Portanto, olhar para si, olhar para a sua história e entender-se e perceber onde é que estão as suas forças humanas, mas também pedir feedback a quem nos rodeia é fundamental numa dinâmica de coaching apreciativo, para termos infraestruturas sólidas que nos permitem continuar a crescer. A autorresponsabilização, como não pode deixar de ser, que é isto depende de mim. E, portanto, eu não tenho que ter justificações de que não faço, de que não quero,
Não, isto depende exclusivamente de mim, não da minha chefia, não do meu marido, não da minha equipa, depende de mim. Muitas vezes no coaching as pessoas dizem, Ana, eles, e dizem, olha, nós podemos passar esta sessão de coaching a falar deles. Sabe o que é que vai acontecer? Nada. Porque eles não estão aqui e nós, por falarmos deles, não somos capazes de modificar a ação deles. O que nós podemos trabalhar aqui, e o meu desafio é, o que é que o Luís, o Manuel, a Rita, vai fazer junto dessas pessoas de quem está a falar para permitir que ela própria também interaja consigo ou com o contexto de maneira diferente. E assim você ser realmente responsável por aquilo que depois a si também lhe acontece. E por fim, ter esta dinâmica contínua de aprendizagem transformacional. Identificar aquilo que podemos aprender não só de nós, como dos outros, como do mercado, como da tecnologia, como de tudo, e que nos vai permitir ir nos transformando. E essa caminhada não tem que ser sozinha. Essa caminhada pode e deve ser com os outros, porque sozinho eu até posso ir mais depressa, mas juntos vamos mais longe. E o mundo está tão exigente que se eu fizer a caminhada sozinha, eu não vou conseguir alcançar tudo aquilo que se está a passar à minha volta. E é isto que vos trago hoje aqui e que espero que com os exemplos de que falei também vos tenha inspirado e que, acima de tudo, vocês queiram ser agentes de transforme a ação, a vossa e a dos outros. Obrigada.